TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você mais uma vez. Agora são 16h02. Estamos de volta ao plenário da Câmara Municipal de Campinas, ao vivo, para acompanhar mais uma atividade legislativa que ocorre aqui na Câmara Municipal. Dessa vez, o vereador Paulo Gaspar vai presidir a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, novamente por meio do sistema de deliberação remota, mantendo os protocolos de prevenção à Covid-19. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem da TV Câmara. Uma satisfação abrir aqui a primeira reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. E eu tenho o prazer de receber hoje a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flozzi, e o professor Newton Frateschi, que é o responsável pela área de Ciência e Tecnologia hoje na Secretaria de Desenvolvimento. Antes de conversarmos com nossos ilustres convidados, eu tenho aqui ao meu lado o chefe de gabinete Daniel Biscola. Quero agradecer aqui todo o apoio que ele está dando, o pessoal da TV Câmara que está nos apoiando aqui. E lembrar aos demais membros da comissão, agora que eu estou vendo que eu estou ali na frente também, estou aqui, eu devo olhar para frente ou para baixo, tanto faz. Marinheiro de primeira viagem. Os demais membros da comissão, que são os vereadores, a vereadora Paula Miguel, o vereador Paulo Haddad, o vereador Arnaldo Salvetti e o vereador Carmo Luiz. Eu não sei se foi falha minha ou não sei se era a Câmara que tinha que mandar o link para eles, mas a gente já está mandando agora. Mandou, né? Então tá. Qualquer coisa eles entram aí ao vivo com a gente depois para participar das perguntas, né? Então, primeiramente, eu gostaria de passar a passagem para a fala para nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flozzi, agradecer a presença e ter aceitado o nosso convite e falar um pouco para a gente sobre o papel dela, do papel da secretaria e como que a ciência e tecnologia aí entra dentro dessa secretaria para a gente impulsionar o desenvolvimento econômico em Campinas. Obrigado, boa tarde, Adriana. Boa tarde, vereador Paulo Gaspar. Satisfação da gente poder estar aqui com você hoje nessa reunião. Também cumprimentar o meu colega, Newton Frateschi, que me sinto muito honrado de estar aqui hoje para a gente poder falar de um tema tão importante para a nossa cidade. Logo que eu fui convidada a ser secretário de Desenvolvimento Econômico, sabia já das atribuições da secretaria, mas via que, dentre as diretorias que nós temos aqui, nós não tínhamos nenhuma diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, apesar da gente ter um Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. E daí, preocupada com isso, eu então vi uma maneira ou da gente ter mais uma diretoria ou trocar alguma diretoria, mas nessa nova reestruturação aqui da nossa estrutura, né, da Secretaria da Prefeitura como um todo, verdadeiramente, eu tive aí o privilégio de ser uma das secretarias que ficou com um secretário adjunto. E então o professor Newton vem para assumir esse papel. A nossa ideia é que seja da seguinte forma: temos aqui 3 diretorias. Uma diretoria é a diretoria de Desenvolvimento Econômico Inclusivo, temos a diretoria de Cooperação Internacional, que também dará foco a comércio exterior, que hoje ainda não tem, e a terceira diretoria, que é a diretoria de Turismo. Estando, então, o professor Newton como secretário adjunto, o foco de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele fica como um guarda-chuva para todas as áreas, né? Porque nessas diretorias, a gente acaba abrangendo aí todas as áreas que a secretaria trabalha, que em desenvolvimento econômico, que é comércio, indústria, serviços, agronegócios e empreendedorismo rural,
Depois, em cooperação internacional, a gente tem a cooperação internacional e também o comércio exterior. Temos o turismo e temos a ciência, tecnologia e inovação. Então, são 9 frentes e todas essas frentes vão estar aí sobre esse guarda-chuva da inovação. Por que eu considero que isso seja tão importante? Eu sempre considerei isso uma matéria extremamente relevante. Mas, num momento como esse, de retomada econômica, que a gente vai começar a partir do momento que a gente tiver aí, a população totalmente vacinada, eu acredito que a gente começa a ter uma retomada econômica efetivamente. E, nesse momento, quando a gente estiver nesse ponto, eu não tenho dúvida que a inovação, o uso de tecnologia, ela vai ser ainda mais essencial para essa retomada. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar que todos os processos que tiveram, todas as empresas que já estavam de alguma forma preparadas, né, com o uso de tecnologia mais avançada, que já andaram tinham dado alguns passos em transformação digital, elas tiveram a oportunidade de continuar vendendo, né? Porque no momento da pandemia não foi proibido vender, era proibido abrir a loja, né? E quem tinha um preparo e outro tipo de conexão com o cliente, além daquela presencial, teve a oportunidade de continuar vendendo. Então, eu não tenho dúvida de que é um processo irreversível, que a gente tem que continuar aí olhando para isso, e trazer o professor Newton aqui significa a gente também ter aí as duas pontas, né? Eu que sempre estive no comércio, olhando para a ponta daquele pequeno empresário que tem a necessidade de implementar uma transformação digital no seu negócio e não sabe como fazê-lo, né? E o professor Newton, que vem da universidade, já foi CEO de grandes empresas, e também a experiência dele, principalmente no Inova, da Unicamp. Então, isso vai fazer com que a gente tenha pontas diferentes desse ecossistema, o fato de ele estar também na universidade, e a gente vai estar conectando. Acho que esse é o grande intuito desse momento, a gente conectar essas pontas nesse ecossistema de inovação que a gente tem na cidade de Campinas, né? Mas que é necessário que aqueles que estão mais na ponta do seu negócio, no seu dia a dia, tenham a percepção, mais do que somente esse empresário, mas também o usuário. O usuário tem que ter a percepção de que a cidade de Campinas é uma cidade conectada. Então, dessa forma, Paulo, essa é uma visão geral, né, daquilo que a gente pensou em termos de trazer a ciência, tecnologia e inovação nesse guarda-chuva em cima de todas as nossas áreas e, obviamente, especificamente para cada uma, é o que nós vamos estar planejando a partir de agora, né, com a chegada do professor Newton, que teve aí a sua publicação saiu nessa semana, aqui, a vinda dele para a nossa secretaria. Então, muito obrigada, Paulo, por essa oportunidade. Eu continuo, obviamente, aqui com vocês para participar da discussão. Eu que agradeço, Adriana. Eu quero lembrar que também estão presentes aqui a vereadora Paola Miguel, que está conosco na reunião, mas acho que por algum motivo a câmera dela ainda não está ativada. Não sou eu que ativo, não, é ela mesma, né? Tá. E o Guilherme Vilela, representando o vereador Carmo Luiz. Seja bem-vindo, Guilherme. Depois das exposições aí, a gente vai poder passar a palavra para vocês, caso vocês queiram conversar conosco, né? Então, vamos passar a palavra para o professor Newton Frateschi, falando um pouco sobre o seu papel na secretaria, o seu histórico como professor, como empreendedor e como
pelos setores onde ele passou, toda essa bagagem técnico-científica que ele vai trazer para a Secretaria e nos auxiliar aí no desenvolvimento econômico de Campinas. Boa tarde, professor. Boa tarde, vereador Paulo Gaspar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero também cumprimentar a secretária Adriana Flose, que é uma grande honra agora trabalhar com ela, certamente, e estar aqui junto ao Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Campinas. Cumprimentar todos os vereadores, representantes de vereadores que estão aqui. É uma oportunidade muito boa, eu acho que para falar um pouco sobre esse tema, que é como que ciência e tecnologia, e principalmente inovação, deve permear o desenvolvimento econômico. Quer dizer, nós estamos sempre falando de impacto socioeconômico. Essa que é a visão final, não é? E nós acreditamos que o desenvolvimento socioeconômico só vai ser sustentável se for com base no conhecimento, para começar. E o conhecimento realmente se faz com ciência e tecnologia, que também sozinho não basta, porque sem a inovação você não transforma o conhecimento em coisas que realmente impactam a sociedade. Bom, a minha história, eu originalmente estudei na Unicamp mesmo. Originalmente eu entrei, na verdade, curso de engenharia, mas acabei fazendo física por uma paixão por ciência dita mais pura, que eu não gosto de usar esse termo pura, porque dá a impressão que a outra não é pura, né? Mas, assim, uma ciência fundamental que dá uma formação forte em vários aspectos do conhecimento, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar muito com a área aplicada, desenvolvimento de lasers miniaturizados para aplicação médica. Isso me levou para um mestrado nessa área, mas eventualmente eu fui fazer mestrado e doutorado em engenharia elétrica nos Estados Unidos, fiz na University of Southern California, então, onde eu tive meu PhD em engenharia elétrica, e ali trabalhei com esses lasers que podem ser utilizados para várias coisas, né? E principalmente na área de comunicações, né? De telecomunicações. É o laser cuja luz é utilizada para comunicação de fibra ótica. Então, teve esse trabalho. Depois fiquei trabalhando nos Estados Unidos um tempo, dentro da academia mesmo, né? Como um associado de pesquisa. Eventualmente voltei fui contratado na Unicamp como professor, no Instituto de Física em particular, apesar dessa formação em engenharia elétrica muito mais forte, né? Num certo momento, devido à minha formação na área de, como eu disse, engenharia elétrica e nessa área importante de componentes para telecomunicações, eu fui convidado para trabalhei numa empresa, numa startup nos Estados Unidos, desenvolvendo novos componentes, né, sofisticados que são utilizados para telecomunicações, e ali eu tive uma vivência muito grande de trabalhar por cerca de 2 anos numa startup que a gente chama de hard tech, que são startups realmente que não são essas que fazem aplicativos, e sim fazem novos componentes, né, e que precisam de um conhecimento e de uma infraestrutura muito forte. E com essa experiência, depois, a gente concluiu, tivemos produtos no mercado com conhecimento da parte de como funciona, não simplesmente a parte técnica, né, mas também a parte de como uma empresa dessas funciona. Eu acabei voltando para o Brasil e reassumi minha posição de professor. E logo em seguida, devido a essa formação com empresas, com tecnologias, sempre tentando transformar a tecnologia em algo de fato, em produtos, eu acabei me tornando o diretor do Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias, que é um centro multidisciplinar da Unicamp, que trata de muitas áreas, desde microeletrônica, essa parte ligada aos microprocessadores, né, que viabilizam hoje os computadores e tudo mais, até a parte de fotônica e a parte de componentes microeletromecânicos, que são coisas que são os elementos básicos para toda nova tecnologia dita internet das coisas, né? Ela tem componentes necessários nessas tecnologias para fazer isso. Então, fiquei lá por 5 anos. De lá, eu retornei para o Instituto de Física, uma área mais administrativa. Eu fui diretor associado do Instituto de Física, depois fui diretor do Instituto de Física, né? E o Instituto de Física Gleb Vatagen da Unicamp, a gente sempre está no topo, primeiro ou segundo Instituto de Física do Brasil, e é muito renomado. Então, foi muito importante começar a olhar aqueles projetos de física e de tecnologia
e trazê-los, né, sempre com contato com as empresas, tentando fazer essa ligação, que não é muito simples, né? Então, por fim, dada a minha experiência numa startup, esse conhecimento nessa área, num centro de tecnologia que sempre buscou contato com as empresas, dada a minha condição de gestor dentro do Estúdio de Física, eu fui convidado para liderar, então, a agência de inovação da Unicamp. Então, esse que é o caminho, mais ou menos, né? E a agência de inovação da Unicamp, o que ela faz, basicamente, né? Você tem a academia de um lado, né, onde, no fundo, a missão principal da universidade é potencializar e formar talentos e ajudar esses talentos a se desenvolverem, entendeu? Essa é a missão principal. Ocorre que, na formação desses talentos, que vão realmente inovar nas indústrias pequenas, grandes, ou empresas em geral, não só indústrias, né? Você acaba sendo o principal vetor da saída do conhecimento da universidade para a estrutura socioeconômica através destes talentos, desses alunos que saem da universidade, né? Ocorre que para você ter esses talentos formados com capacidade de inovar e criar mesmo, você tem que ter um ensino e uma pesquisa na mais alta qualidade, e isso a Unicamp tem, né? E ao tê-la, naturalmente você acaba desenvolvendo novas tecnologias dentro da própria universidade. Então, a agência de inovação ajuda que essas tecnologias possam ser prospectadas e aí você poder oferecer como uma opção de parceria para as empresas público-privadas, para que elas se desenvolvam utilizando parte da tecnologia. Além dos talentos que estão trabalhando nas empresas, a capacitação é fundamental, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias é importante colocá-lo em um formato que possa ser utilizado no desenvolvimento de produtos e serviços. E esse tratamento é muito que a agência de inovação dá. Primeira coisa, você tem que lidar com propriedade intelectual. No mundo competitivo, se você não cuidar de propriedade intelectual, é como ter um terreno que não está regulamentado, entendeu? Que você não tem uma escritura. Então, você tem que ter aquela proteção para garantir para você a competitividade, para começar, né? Segundo, você tem que ter capacidade de parcerias, de identificar aquelas diversas tecnologias, para que elas podem servir, onde que elas poderiam se encaixar na indústria ou nas empresas fora da universidade, né? Por fim, uma coisa muito importante que a gente precisa no Brasil e na cidade como um todo é a parte da cultura de inovação e empreendedorismo, as pessoas entenderem a importância disso. Depois eu falo um pouco mais sobre isso e convencer as pessoas sobre a importância que isso tem. Ou seja, trazer o conhecimento, mas não só conhecimento. Você tem que ser um empreendedor que transforma conhecimento em coisas que realmente causam impacto socioeconômico, que é de fato a inovação. Por fim, dentro da Inova, a gente sabe que muitos desses talentos da universidade, ou mesmo de fora, na região, não querem seguir o caminho canônico de ir para uma empresa trabalhar, carteira assinada. Ele quer ele mesmo ser um empresário e criar sua empresa. Então, você precisa ter um ambiente de fomento para que essas pessoas possam crescer. Então, a gente tem uma incubadora dentro da Unicamp, você tem parcerias com aceleradoras, eu não vou entrar no detalhe da diferença entre elas, se vocês quiserem perguntar, eu posso falar depois, e um parque científico e tecnológico, onde você coloca grandes empresas para fazer inovação. Hoje, a empresa não pode mais ser completamente verticalizada e fechada em si mesma, porque ela morre. Então, ela precisa fazer parcerias com empresas pequenas ou com outras grandes empresas. Isso se chama inovação aberta. Então, o parque é um lugar para isso. Ali você tem startups que estão começando a desenvolver, estão num processo ainda de crescimento, que pode fazer essa inovação aberta. Você tem empresas incubadas que são sementinhas no estado muito preliminar, né, aprendendo a se desenvolver. E, por fim, tem todo o contato com a academia no mesmo lugar. Porque nessas áreas de inovação e empreendedorismo, gente, uma coisa fundamental é a questão da confiança, porque é uma questão de relação entre pessoas. É muito importante ter o contato, a proximidade, o que a gente chama de networking, entendeu? Então, isso é que se promove dentro da universidade. Então, foi isso que a gente desenvolve. A gente tem uma estrutura hoje fantástica, né, na Inova. Você vê, por exemplo, na história da Unicamp, vai ser 55 anos agora a Unicamp, a gente tem mais de 1.000 empresas filhas cadastradas, entendeu? Nós estamos gerando mais de 8 bilhões de faturamento, 63% delas estão na região metropolitana de Campinas, né? São responsáveis por cerca de 17%, posso não estar exatamente correto com esse número, do PIB de Campinas, ou seja,
vocês veem o impacto da universidade por trazer conhecimento e por ter uma agência de inovação que transforma realmente o conhecimento em inovação, né? O parque hoje, lá da Unicamp, tem cerca de 500 pessoas trabalhando, 32 empresas, vários projetos. Projetos de pesquisa e desenvolvimento com a universidade, nos últimos anos, geralmente excedem 100 milhões de reais. Ou seja, todo esse ecossistema em torno da universidade ocorre por esse fomento pela cultura e inovação e pela valorização à ciência e tecnologia, certo? Aí, quando você vê isso dentro de uma cidade com o potencial que tem Campinas, com a quantidade de instituições de ciência e tecnologia, tanto públicas quanto privadas, tradicionalmente muito grandes, as universidades que nós temos, entendeu? A indústria, em vários locais, né? Indo desde aquela pessoa da ponta, que a Adriana, a secretária, estava referindo, aquele da ponta que às vezes ele tem que fazer a inovação do desespero, porque ele está tendo que, como é que fala, ele praticamente tem que se reinventar quase todo dia, assim como uma grande empresa, com grandes dificuldades que a gente tem no país por causa da própria estrutura burocrática, ou as questões tributárias, a forma de se fazer as coisas muito complexas, né, que acaba diminuindo a competitividade e a eficiência. Quando você vê esse potencial praticamente estancado, ele parece uma represa que está dependendo de se atuar nos lugares corretos. Então, pensando da mesma forma, assim como a universidade acaba sendo um centro atrator e promotor desse ecossistema, se você vai na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e você começa a buscar, com parcerias com as outras secretarias, com parceria com toda a comunidade, não é? Por exemplo, tem a Fundação Fórum Campinas Inovadora, que representa as instituições da região ligadas com ciência e tecnologia. Se você fomenta todo este grupo e começa a capacitar as pessoas do ponto de vista de capacitar mesmo do ponto de vista de técnico, às vezes, a gente vê várias empresas vêm para Campinas para recrutar pessoas e às vezes não conseguem preencher seus quadros. Então, tem uma área de capacitação que faz de Campinas um atrator de talentos que queiram aprender, sabendo que aqui vai ter emprego. Se você cria um ambiente, né, um ambiente melhor, aí isso entra tudo, um ambiente melhor para se criar negócio, para se abrir negócio, para se conseguir financiamento, com logística, com mobilidade urbana, com qualidade de vida, você começa a fomentar, potencializar e atrair mais gente ainda, né, para ter, você começar a desenvolver um ecossistema, que a gente chama no jargão, mais forte ainda dentro da cidade. Então, o papel, eu acho, da ciência e tecnologia é porque sem a ciência e tecnologia você pode conseguir muito sucesso em muitas áreas, e às vezes a gente vê no Brasil o valor tremendo de grandes empreendedores que mesmo sem ter essa capacitação, sem ter essa formação, ele vai lá e faz. No entanto, você ter a capacitação, você ter o contato de onde possa desenvolver a tecnologia de mais alto nível, te permite realmente a competitividade, e não é só no mercado de Campinas e região, mas no mercado brasileiro e mundial, que é isso que você está buscando. Então, a primeira coisa é essa, do ponto de tornar a cidade cada vez mais uma cidade que a gente chama de um hub de inovação, é um centro que as pessoas querem estar, porque sabem que ali a inovação vai acontecer. E inovação tem que ser pensada muito diferente de invenção. Não é só ter inventei tal coisa, eu criei tal coisa, eu tive tal ideia. Isso não basta. Você transformar uma ideia, uma invenção numa inovação, primeiro ela tem que ser desejável, você tem que ter gente que quer, entendeu? Ela tem que ser viável, entendeu? E tem que ser factível. E esse tipo de análise, para você poder ver tudo isso, você precisa de gente capacitada também. O empreendedorismo, que é a ação proativa que transforma as ideias na transformação. Então, eu acho que é muito isso, de ver na sociedade civil como um todo o valor disso, entendeu? E o valor de conhecer a importância do empreendedorismo, da inovação para o impacto socioeconômico, na forma de empregos, de geração de renda, né? E mesmo a capacitação de pessoas nas áreas mais necessitadas, porque existe uma área de inovação social muito forte que é possível de se ter quando você tem essa cabeça de pensar neste ambiente em que a inovação, o conhecimento permeia as suas ações. Então, o desafio é, dentro da estrutura da Secretaria, hoje, nós começarmos a fomentar esse tipo de maneira de se ver, criando em Campinas, realmente colocando Campinas no mapa
né, das cidades que são atrativas para o desenvolvimento de novas tecnologias, para se encontrar empregos de alta tecnologia e para melhorar cada vez mais a capacidade, o nível de cidadania de todos, que é só através da tecnologia. E um último ponto, eu acho que alinhado com toda a gestão, né, e claro, com o apoio da Câmara, tornar a cidade cada vez menos burocrática, mais o que a gente chama de cidade inteligente, em que nós temos uma cidade que funciona de uma forma eficiente em todos os aspectos, desde a parte energética até a parte burocrática dos trâmites que a gente tem, tá certo? Então, eu acho que, de certa forma, a ciência e tecnologia, a inovação e esse espírito, essa forma de pensar, afeta em todos os níveis, desde a ação da prefeitura como um todo no desenvolvimento econômico, aí a gente pode pensar, né, essas ações são muito importantes, regionais, então não é só a cidade de Campinas, mas a região metropolitana de Campinas, nas ações de capacitação, nas ações de transformação do conceito da cidade como um local onde se quer estar para desenvolver novos negócios. Então, você virar essa referência no Brasil, eu acho que essa é a missão final, entendeu? E ajudar desde o empreendedor que está lá na ponta, como a Adriana estava falando, lá na ponta, até o grande empreendedor, não é? Que também tem, não precisa só pensar em startup. Grandes empresas têm que se repensar o tempo inteiro, se reinventar, senão elas padecem. Posso dar vários exemplos de grandes empresas que 20 anos atrás eram mega empresas que hoje nem existem mais. Então, mais ou menos, de uma forma um pouco até alongada, você me pediu, né, vereador, que eu falasse um pouco mais, mas eu acho que toquei em alguns pontos que eu acho que são importantes, eu estou super à disposição para responder e espero, nesse processo todo junto com vocês, de poder colaborar com vocês sempre quando for possível, nesse desenvolvimento, nessa missão que eu acho que a gente tem de fazer Campinas cada vez melhor, a população de Campinas cada vez mais beneficiada por esse novo patamar de vida. Excelente, professor. Parabéns aí pela trajetória toda, pela exposição. E antes de eu fazer a próxima pergunta para a secretária, Adriana, quero dizer que entrou aqui junto com a gente o representante do gabinete do vereador Cecílio, que é o Afonso. Obrigado aí pela presença, saudações ao vereador. E, secretária, uma dúvida pessoal minha, em relação à IMA, né? Ela é uma autarquia, funciona separadamente da secretaria, mas como funciona essa integração, ou se ela existe, né, entre a secretaria e a IMA, e o papel dela nesse contexto que nós conversamos até aqui? Vereador, a IMA é uma empresa separada da prefeitura, presta serviço para a prefeitura, né? E nós temos o DEINFO aqui, que é uma diretoria ligada ao gabinete do prefeito, que cuida de todas as relações de contratos entre as secretarias e a IMA. Então, ela tem um trabalho separado daqui da prefeitura. Em diversas situações, nós participamos de forma conjunta. Por exemplo, eles têm assento no nosso Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Mas é uma empresa prestadora de serviço de informática. Então, para falar um pouquinho mais sobre o papel da IMA, o trabalho que ele fazendo, ela também acabou ficando com a responsabilidade da Ciatec, né? A Ciatec era uma incubadora que essa incubadora tinha uma vida própria e acabou ficando no guarda-chuva da IMA. Inclusive as áreas da Ciatec também estão no guarda-chuva da IMA, né? O Polo Ciatec 2, enfim. Acho que o trabalho aí da IMA era importante que a gente colocasse o próprio presidente da IMA, né, que pudesse estar falando sobre isso. Ok. Tem duas pessoas aqui com a mão levantada. Vou passar para a vereadora Paola
Miguel. Primeiro, parabenizar aqui o vereador pela iniciativa, por essa reunião, pela participação da nossa secretária, Adriana Flosa. Eu estou num compromisso presencial aqui, por isso que eu estava com a câmera fechada, mas estava acompanhando aqui, ouvindo. Queria dizer que eu tenho muita satisfação, né, de participar dessa reunião, participar dessa comissão de ciência e tecnologia. Eu sou formada em engenharia de computação, então, para mim, discutir o acesso democrático da população é muito pertinente. E uma das coisas que tem chegado até mim, né, que eu acho que a gente poderia pensar com a ajuda da IMA, né, a empresa que a gente tem aqui de tecnologia em Campinas, pensar também com a ajuda do Newton, é como que a gente pode garantir que a gente tenha um acesso às sessões, às audiências públicas, o debate público dentro da Câmara, que seja mais fácil, né, que seja para além do WhatsApp. Como que a gente poderia garantir a participação da população, não próximo, porque a gente não consegue ter isso com a pandemia, mas de uma forma mais menos virtual, né? Sem ser pelo WhatsApp. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia pensar aqui, e o vereador Paulo Gaspar sempre trouxe essa ideia de ser contra a burocratização, né, que a gente está, para a gente conseguir desburocratizar, facilitar. Eu acho que é um debate muito interessante que a gente pode trazer também para essa casa. Além disso, do acesso democrático à internet, de como que a gente pode... a cidade de Campinas, que é uma cidade enorme, dividida por rodovias, como que a gente pode garantir esse acesso, lembrando que isso facilita quando a gente fala da educação, quando a gente fala da saúde. Quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa, dizer que eu estou aqui acompanhando, ouvindo vocês. Eu vou fechar a câmera, porque eu estou num barulho aqui, né, nas atividades presenciais, então, para não atrapalhar a reunião também, tá certo? Muitíssimo obrigada. Obrigado, Paola. Eu acho que a pergunta é para a secretária Adriana, né? Adriana conseguiu Isso mesmo. Captar a mensagem? Isso mesmo. Obrigado, Paola. Bom, boa tarde, vereadora. É uma satisfação poder conhecê-la, assim, de forma virtual, né? Mas parabéns aí. Você está na Câmara Municipal, uma das representantes femininas da Câmara, né, que, enfim, nós tivemos aí a oportunidade de ampliar a participação feminina na Câmara Municipal. Ainda falta muito para chegar no mínimo aceitável, mas é extremamente importante a sua participação. Parabenizar aí por essa conquista. Olha, uma política, né, que a gente possa estar democratizando mais o acesso à internet é uma política da cidade, né? É uma coisa que não passa somente aqui pela nossa secretaria, né? E nós estamos olhando para isso, sim. Nós temos aqui um comitê que foi formado pelo prefeito para discutir a lei da inovação, e também discutir cidades inteligentes. E daí, cidades inteligentes passa por a gente trazer também mais, trazer para a percepção de fato do cidadão de que a gente tem uma cidade mais conectada, né? Então, nós temos aí também um outro grupo que discute, que está discutindo desburocratização, e daí se a gente vai ter uma cidade que vai, supostamente, vão ter mais aplicativos, mais possibilidades das pessoas estarem acessando os serviços pelo seu smartphone, obviamente a gente vai ter que dar esse acesso para mais pessoas, ser mais democrático nesse acesso. Tem várias maneiras de se fazer isso, né? E eu acredito que deva estar aí, é um tema que é o prefeito que deve falar. Eu não tenho uma estratégia sobre isso, porque não está aqui na nossa pasta exatamente aí o tema.
né? Mas quero dizer que a gente está olhando para isso de uma forma mais global. No desenvolvimento econômico, a gente está muito preocupado em como levar para as pequenas empresas, principalmente no momento de retomada, no momento que é essencial que todos tenham acesso mais facilitado, né, as pequenas empresas principalmente. Como é que a gente faz para ajudar essas pequenas empresas a se desenvolverem com o uso de tecnologia? Porque aqueles que têm mais condições já o estão fazendo, né? Com alguns com mais dificuldade, alguns com muito sucesso. Eu tive a oportunidade de ler hoje que foi um consultor na área de varejo. Ele fez uma publicação que as vendas pela internet cresceram 74%. Então, não é qualquer coisa. Mas as vendas online cresceram 74% porque as pessoas só podiam comprar online e obviamente deixaram de comprar presencialmente. Eu acho que são coisas que não tem mais como voltar atrás, mas a gente vai ter que olhar o que é que o usuário quer, né? O que é que o usuário precisa verdadeiramente. A gente já tem alguns pontos aqui na cidade de Campinas que tem internet disponibilizada, né, pela IMA, que na 3 de maio, eu acho que na Praça da Concórdia, né, que tem internet, e também no Parque Taquaral, que eu me lembre, são esses os pontos. Mas, enfim, eu acho que é muito pertinente que a Câmara possa estar pensando em projetos que façam, porque faz muito sentido, né, seguir aí por esse caminho, que você tenha esse acesso para todas as pessoas, né, que seja bastante democrático. Obrigada aí pela pergunta. Obrigado, secretário. Obrigado, Paula, pela participação. Eu vou passar a pergunta aqui, que está com a mão levantada, ao Afonso, que representa o assessor do vereador Cecílio. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, vereador Paulo Gaspar. Parabéns pela reunião aí da Ciência e Tecnologia. Boa tarde, secretária Adriana Tosi. O outro é o Newton Frateschi, né, que é da responsabilidade de ciência. E parabéns aí pela reunião, é uma reunião importantíssima para a cidade de Campinas, né? Eu gostaria de fazer 2 perguntas, vereador. A gente tem o Instituto Federal na região do Campo Grande. A prefeitura pensa em alguma parceria com o Instituto Federal? E outra pergunta é o seguinte: se há algum projeto da prefeitura para fomentar a tecnologia na região do Campo Grande? A pergunta seria para quem? Para o professor ou para a secretária? O professor, ele é responsável pela área também, poderia ser para ele também, o Paulo. É que o professor assumiu agora nessa semana, né? Então, essa é uma pergunta que é uma estratégia de plano de governo, né? Então, o professor, com certeza, pode estar falando sobre aquilo que ele considera que seja importante, mas eu vou anotar aqui o seu questionamento, as suas demandas, vou anotar isso como uma demanda e vou apresentar, fazer um encaminhamento aqui para a área que toca esse tipo de projeto. Não cabe aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Carlos Bertelli, que eu acho que seria mais para a Adriana, né? Que o professor está chegando agora. E depois eu tenho uma pergunta para o professor. Então, vamos lá. Qual a expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em relação à atuação da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara? Essa é a pergunta do Antônio Carlos Bertelli. Olha, a nossa
expectativa é que vocês possam, de fato, estar contribuindo. Nós estamos aqui elaborando um projeto de lei aqui do Executivo, que vai tratar da lei de inovação, por exemplo, né? E assim que a gente estiver fazendo o encaminhamento, né, fazer a discussão necessária e também poder contar aí com a contribuição dos vereadores para esse projeto de lei, que é muito importante para a nossa cidade de Campinas, né? Então, a nossa expectativa em relação à comissão é que, nos momentos adequados aí, que a gente possa ter a contribuição dos vereadores, né, com o conhecimento que vocês têm aí sobre essa área, e a gente possa fazer as discussões em cima de projetos de lei aí que tem certeza, né, de políticas públicas aí que tem certeza que acabarão por contribuir bastante aqui com o município de Campinas. E acho que o professor Newton também tem mais ou menos essa, né, pode até falar um pouco sobre isso, porque da importância, enfim, a Câmara Municipal acaba votando as leis que depois nós, enquanto cidadãos, vamos ter, né, que cumprir essa lei, né? Então, ela acaba trazendo benefícios importantes para a cidade, e quando a gente fala, e daí eu acho que é disso que o professor Newton tem bastante propriedade para falar, né, o que é o município de Campinas em relação à ciência, tecnologia e inovação, né? O quanto é importante esse tema aqui para nós. Portanto, ter uma comissão como essa, numa cidade como Campinas, é extremamente relevante, é uma discussão extremamente importante para a sociedade. Né, professor, acho que você poderia aí complementar aí essa fala. Não, obrigado. Pedindo licença para o professor, antes dele falar, pegando um gancho no que a Adriana acabou de falar, nós acabamos de receber aqui na casa um projeto do prefeito pedindo a mudança do zoneamento na área do RIDS, né? Que aí, então, está vinculado com a fala da secretária aí. Não abrimos o projeto ainda para estudar, mas a gente sabe que vem surpresa por aí, e é surpresa boa, né? Então, vamos lá, professor, sua fala. Então, eu acho que uma vez que você considera que a gente considera que ciência, tecnologia e inovação são elementos que devem permear transversalmente as ações, você transformar uma cidade, né? Inclusive, um pouco de comentários sobre a vereadora, o que ela comentou, a Paula Miguel, do acesso, quer dizer, o acesso à tecnologia mais democrático, a condição de acessar a tecnologia, acaba resultando em mais cidadania. E mais cidadania, mais preparo para todos, mais gente capacitada para, na verdade, trabalhar de uma forma mais eficiente e gerar mais riqueza e mais recursos para todos. Então, é fundamental, quando a gente acredita na ciência e tecnologia como o elemento, a ferramenta básica que vai transformar o mundo, é importante o alinhamento entre os poderes, porque quando vocês, dentro da Câmara, também compartilham com isso, certamente vão poder ajudar nos projetos, observar a relevância dos projetos e determinar, olha, realmente isso é importante por isso, por aquilo. Então, isso acaba permeando a população como um todo, e eu acho que um grande sonho é quando cada cidadão de nossa região notasse da importância da ciência, da tecnologia e da inovação no impacto do seu nível de cidadania, da qualidade de vida de cada um. Então, eu acho que esse alinhamento é fundamental nesse sentido. Você acabou de dar um exemplo agora no caso do RIDS, que se trata do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é um exemplo, um projeto, né, de construir um experimento piloto na região de Campinas de desenvolvimento sustentável. E se você conversar em todos os fóruns que tem internacionais, a gente vê claramente que hoje o único desenvolvimento que vai se manter, quase que por definição, é o sustentável. Tanto do ponto de vista ecológico, como do ponto de vista de qualidade de vida, como aquele do uso efetivo e eficiente, vamos dizer assim, dos recursos naturais que a gente tem.
de tal forma que a qualidade de vida é sempre preservada. Então, o RIDS é um desses casos, e que certamente é importante que seja um projeto que a cidade acredita, não é? Porque aí neste caso, que os poderes acreditem, para que eles alinhadamente cheguem, convirjam, né, na melhor solução, entende? Que eu acho que essa que é a ideia. Ou seja, nessa discussão, quando o pano de fundo está em acreditar na inovação, na ciência, na tecnologia, sendo transformadora como elemento de cidadania, melhorar a qualidade de vida e para trazer riqueza em todos os aspectos, né? Nós temos o mesmo pano de fundo para decidir sobre o que fazer melhor, entendeu? Então, eu acho que essa parceria, e nota, não é concordar com tudo, e sim ter a ideia de que dentro do seu objetivo final, dentro desse pano de fundo, todos vão pensar sempre qual a melhor maneira para nós transformarmos as leis ou transformarmos nossas ações de tal forma que essa missão final de transformar a cidade do ponto de vista de cada cidadão, ter mais acesso a uma qualidade de vida melhor, ter uma formação melhor, maior eficiência nos seus negócios, melhor eficiência na geração, na transformação das riquezas em produtos e em criar um foco que a inteligência e o conhecimento é o ponto fundamental. Então, eu vejo que essa sinergia é fundamental, né? Então, a participação de vocês, inclusive junto com o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, é fundamental, inclusive no ponto final, para trazer até a sociedade civil a importância disso, porque ela começa nos gestores, né? Começa nos legisladores, e quando as pessoas, a sociedade civil como um todo tem acesso a isso, elas mesmas vão começar a valorizar, entendeu? E isso é uma mudança de cultura, é uma mudança de postura com respeito ao cidadão e a relação do cidadão com aqueles que os representam. Professor, o cidadão campineiro já deve ter ouvido falar sobre o RIDS, né? Acredito que a maioria ainda não saiba, a não ser aquelas pessoas que estão mais envolvidas com a própria ciência e tecnologia, ou com a Unicamp, ou com a PUC, né? Área mais científica. Mas queria que você falasse resumidamente o que é o RIDS e o que significa para o futuro de Campinas, para aquele cidadão médio que nunca ouviu falar, nem sabe o que significa essa sigla aí. Uma leve pincelada aí, só para a gente contextualizar. Primeiramente, né, deixa eu dizer que o RIDS é uma iniciativa que está sendo conduzida em parceria entre várias instituições, não é? Então, eu não estou aqui representando o RIDS, mas eventualmente vocês podem convidar as pessoas que estão liderando essa área, mas o RIDS se trata, como eu comentei aqui, se usa essa palavra, o RIDS são as letras que representam o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Hub quer dizer um lugar central, um lugar de atração, né? Para que vai dar exemplos, né, de como ter um desenvolvimento sustentável. Então, em princípio, vai ser uma região em que você vai mostrar como isso pode ser feito. Ou seja, o desenvolvimento é feito de forma sustentável, em que você tem a urbanização sem destruir tanto o meio ambiente, você vai ter a industrialização sem destruir o meio ambiente e junto com outras iniciativas, todas tentando buscar como fazer esse desenvolvimento de uma forma inteligente, eficaz, do ponto de vista de ocupação do espaço e do uso das tecnologias. Então, é como se fosse um laboratório vivo numa região um pouco menor que vai nos ajudar, eventualmente, a desenvolver nossa cidade, eventualmente desenvolver o mundo como um todo. Não sei se foi um pouco mais claro. E ele envolve várias instituições de ciência e tecnologia aqui da região, e esse é o trabalho hoje de se tentar ter esse exemplo, fazer esse piloto, que será algo muito importante, mas que também é algo que faz parte de planos de governo, que eu não estou falando por eles, estou dizendo sobre a importância que eu vejo no RIDS, né, como uma estrutura como um laboratório vivo de como se fazer um desenvolvimento sustentável. Basicamente é isso. Tudo bem. Uma pergunta para a secretária Adriana, do Daniel Biscola. Como atrair novas empresas de tecnologia para Campinas?
Continua mudo, Adriana. Isso, pronto. Agora sim. Nós estamos criando justamente políticas pensando nisso, né? Como é que a gente faz para ser mais atrativo? A ideia, quando a gente veio para cá, foi justamente tornar Campinas uma cidade mais amigável, né? Mais amigável para trazer empresas. Hoje a gente tem aqui 108.660 desempregados na cidade de Campinas. Então, é importante, quem dá emprego são as empresas, é o empresário, pequeno empresário. Então, muito mais do que a gente pensar em trazer somente empresas grandes, e a gente ter políticas para ajudar todas as empresas aí a estarem vindo para cá. Esse trabalho é o trabalho que a gente está aí nos grupos fazendo, e vamos ter são diversas frentes que estão sendo pensadas, e vamos ter aí até o início do próximo semestre, né? A ideia é porque é necessário que qualquer tipo de política que se crie, de qualquer tipo de... E não é só incentivo fiscal, né? Acho que a gente não pode pensar tão raso assim. O professor Newton, que esteve à frente lá do Inova durante muito tempo, olhando do ponto de vista das empresas de tecnologia, ele conhece mais do que eu, né? Eu conheço aí as empresas de forma mais global, mais especificamente empresas de base tecnológica. O professor Newton pode estar falando até mais, mas você tem que ter um conjunto de benefícios que façam com que a cidade seja atrativa. E quando a gente está falando isso, repetindo, a gente não está falando somente benefício fiscal, né? Está falando somente isso porque acho que não cabe em guerra fiscal com outros municípios, não é por aí. A discussão acho que não é por aí, né? É muito mais do que isso quando a gente está falando no ecossistema de inovação. O professor pode falar um pouquinho mais sobre o ecossistema de inovação. Sim. Note, para você atrair mais negócios, você tem vários atores, né? Você tem vários atores importantes. Esses atores são atores do governo, são habitats onde você promove a inovação e o networking entre as empresas, são possibilidade de fomento e de investimento nessas empresas, locais que promovem o conhecimento, a capacitação, entendeu? A sociedade civil organizada, com organizações não governamentais, trazendo as suas demandas, do que elas necessitam. Todos esses atores têm que agir, têm que atuar para que o ecossistema possa funcionar. Mas o principal, quando você fala, o que atrai mais as pessoas? E eu concordo plenamente, a guerra de incentivos fiscais ela é muito rasa e ela acaba, na verdade, do ponto de vista geral, não levando a muito. Uma exploração que, enquanto o benefício existe, fica, depois acaba. Então, eu acho que tem muito mais coisas. Por que as pessoas viriam para a região? Quando elas veem um ambiente favorável para se criar um negócio, um ambiente favorável da operação do seu negócio, um ambiente onde você tem mobilidade urbana e digitalização e que você tem acesso à tecnologia muito facilmente, um ambiente onde você encontra os talentos capacitados para transformar, porque no final das contas as empresas querem pessoas que trabalhem e que tenham conhecimento. Então, tem que ser um local que tenha essas pessoas, tem que ter os lugares onde se produz esse conhecimento, que se tenta desenvolver esse conhecimento, e maneira de interação entre eles. Então, promover todas essas áreas é uma forma de transformar a cidade. Então, as ações vão nesse sentido, entendeu? Muito bem. Nós estamos aí com quase 50 minutos de sessão de reunião aqui. Acho que, para não delongar muito, eu acredito que essa seria a última aqui que eu tenho em mãos, né? Do Swift Yaguchi. A pergunta para a reunião da comissão CIT. Minha torcida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para trazer desenvolvimento através da tecnologia para toda a cidade de Campinas. Como que os vereadores da Comissão de Ciência e Tecnologia podem contribuir como legisladores para facilitar o trabalho da Secretaria?
algum tipo de legislação que possa ser trabalhada, executivo e legislativo juntos, para uma Campinas melhor através da tecnologia? Bom, acredito que essa aí seja para mim, né? Como que os vereadores da comissão podem contribuir como legisladores, né? Foi comentado aqui já sobre um projeto que foi encaminhado agora para a Câmara para mudar o zoneamento dessa área do RIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, todo engloba toda a área da Unicamp, da PUC e de outras empresas que existem ali na região. Uma área muito grande, como disse o professor, vai se tornar um laboratório vivo, experimental, para desenvolvimento sustentável nas áreas que envolvem tecnologia, ou seja, vai ser um bairro sustentável e que vai ser uma referência nacional e internacional, como já existem outros RIDs espalhados pelo mundo. Hoje, isso é um pequeno exemplo de um tipo de legislação que pode ser feito. Então, ali, por ser um zoneamento que tem fazendas ali até hoje, a densidade é muito baixa, seria permitido apenas residências, algo do tipo. Para se ter um projeto ambicioso esse, como o professor falou, vai ter que ser mudado com certeza esse zoneamento. E aí o debate vai ser intenso aqui na casa para saber todos os prós e contras em relação às consequências futuras que viriam dessa mudança de legislação, do plano diretor, enfim. Então vai ser uma discussão muito rica, com certeza, e de repente essa discussão vai trazer outras discussões relacionadas de forma indiretamente, não diretamente ao RIDS, mas à própria cidade de Campinas, e uma coisa vai puxando a outra. Então esse é um exemplo de uma atuação conjunta entre Câmara, entre o Legislativo e o Poder Executivo. Claro que cabe à Câmara trazer as discussões, trazer os debates, como aqui a própria comissão está trazendo. Depois desse primeiro encontro, a gente vai querer trazer empresas aí do setor para trazer as demandas que elas têm em relação ao poder público, né? O que falta para uma empresa, por exemplo, que investe em ônibus elétrico aqui em Campinas, ou que investe em tecnologia de energia fotovoltaica, ou aquelas que têm as startups, enfim. O que elas esperam do poder público para se tornarem mais competitivas? Por que escolheram Campinas? O que poderia ser melhor aqui em Campinas para se desenvolverem mais? Então, todos esses debates a gente vai trazer aqui para casa e, se for necessário, a gente leva essas demandas. Eles já devem, o professor já vive esse ambiente, a secretária também, mas a gente vai contribuir de alguma maneira para esse debate. E aí, claro que as políticas de implementação cabem ao Poder Executivo, cabem ao prefeito Dário Saad e aos secretários, né? Então, esse trabalho conjunto do Legislativo e do Executivo, com certeza, quanto mais harmônico, quanto mais respeitoso for, vai ser mais saudável para a cidade de Campinas e para o desenvolvimento econômico, que é o que todos nós queremos aqui, né? Principalmente depois dessa pandemia, né, que a gente espera que o mais rápido possível a gente consiga superar esse momento terrível que todos nós estamos atravessando, a gente possa ir voltando paulatinamente a uma certa normalidade e assim a gente possa retomar a atividade econômica como a gente precisa, né? Porque, como a secretária falou, o desemprego e a atividade econômica está muito aquém do que a gente quer para Campinas, né? Então, eu gostaria de agradecer muito à secretária e ao professor e deixar para eles fazerem aí as considerações finais para a gente encerrar a nossa reunião. Primeiro as mulheres, né? Então vamos lá, secretária Adriana. Então vamos lá. Bom, quero então parabenizar aí pela reunião, o vereador Paulo Gaspar, agradecer a participação da vereadora Paola, né? Agradecer aí também os assessores do vereador Carmo Luiz, o Guilherme e o Afonso, assessor do vereador Cecílio. Agradecer também a participação aqui do professor Nilton Frateschi, que contribuiu muito aí com a nossa conversa, nosso debate. Eu considero
que essa área, de fato, né, até pela minha atitude de estar colocando aí a ciência e a tecnologia com um olhar para todas as diretorias, né, eu não tenho dúvida de que esse é um tema extremamente relevante e muito caro aqui para mim, e eu acho que nós temos aí um belo caminho a trilhar juntos, viu, vereador Paulo Gaspar, porque são muitas as mudanças que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente, né? E por mais que a gente faça, sempre vão ter coisas novas, exemplos de outras cidades, de outros países, e que a gente pode seguir, pode melhorar. E, com certeza, a Câmara é uma parceira indispensável para que essas mudanças possam ocorrer, né? Melhorias aí na legislação farão com que a gente possa trazer esse avanço para a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, eu tenho certeza que com a ajuda aqui do nosso conselho, né, e mais esse comitê da Câmara, nós juntos vamos fazer aí uma grande diferença, porque Campinas já é uma referência mundial aí nessa área, né, uma presença importantíssima de empresas, institutos, né, parques tecnológicos, então, universidades. Então, nós temos certeza que juntos nós vamos fazer essa grande diferença. Então, agradecer mais uma vez, aí, principalmente você, e parabenizar pela presidência aí dessa Câmara de Discussão. Muito obrigado. Obrigado, secretária. Professor Newton. Bom, de novo, também quero parabenizar, né, a criação, né, desse fórum onde a gente pode discutir esse tipo de assunto. Agradecer a possibilidade de estar aqui, né, e de conversar um pouco sobre esses assuntos que a gente acredita ser muito importante para realmente Nada a ver aqui, chegou um motivo. Ativar meu som. Chegou uma mensagem para mim aqui, mas deixa eu tirar fora. Bom, então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram aqui pela TV Câmara. Quero agradecer de novo a vereadora Paula Miguel, o Guilherme, que está representando aqui o vereador Carmo Luiz, o Afonso, que representou o vereador Cecílio, todos os demais vereadores da comissão, e também convidar todos que nos assistem e quiserem participar dos grupos de discussão que nós temos no WhatsApp. Temos um grupo para discutir ciência e tecnologia, como outros grupos. Por favor, nos procure o nosso gabinete e a gente adiciona vocês. E todas essas demandas que ocorrem nesses grupos, a gente diariamente eu estou ali mandando mensagem para a secretária, incomodando um pouco no bom sentido, e aí tenta trazer um pouco de clareza aí para vocês nos grupos. E aí as demandas maiores a gente faz requerimentos às vezes para o Poder Executivo, ou alguma indicação, e assim a gente vai enriquecendo o debate. Então é muito importante a participação de vocês, porque a gente serve aí meio de trampolim, de ponte de comunicação entre o cidadão aqui e o Poder Executivo. Contem com o nosso apoio, e obrigado a todos aqui da TV Câmara que nos acompanharam, todo o suporte aqui. O trabalho de vocês é incrível. Parabéns a todos. O Afonso quer falar, só um segundinho. Por favor, Afonso. Ô, vereador Paulo, parabéns aí pela reunião. É importantíssima essa comissão de tecnologia para a cidade de Campinas. Eu queria parabenizar aí. E a gente está junto aí. Se precisar, a gente está junto também para esse desenvolvimento de Campinas, e é uma comissão que, com certeza, vai dar muitos frutos aí para a cidade. Parabéns.
Muito obrigado, Afonso. Então, boa tarde a todos e até a próxima. Está encerrada, então, agora às 17h07, a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que ocorreu por meio de sistema de deliberação remota, mantendo o distanciamento social. Foi o vereador Paulo Gaspar quem presidiu esta reunião e a gente encerra, assim, essa atividade legislativa de hoje às 17h07. Mas não saia daí, porque a seguir na programação, que tal aproveitar esse fim de tarde para aguçar um pouquinho os sentidos da fome, aprendendo uma receita de hambúrguer com cozinha fácil. Que tal? Gostoso, hein? Te vejo amanhã, uma ótima noite para você e até mais. TV Câmara, Campinas.